um pouco direcionado às mulheres, né? Mas que também vai abranger os homens, né? Os pais. Vai abranger os dois. Amém? Amém. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 21. Diz assim, em 2 Samuel, capítulo 21. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Então chamou o rei aos Gebionitas e lhe falou: ora, os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Eles eram os inimigos. Gebionitas eram inimigos. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém, Saul, no seu zelo a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos Gebionitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoes a herança do Senhor? Então os Gebionitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas algumas de Israel. E disse ele, Davi, né? Que é, pois, que quer que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mefibosete, que era filho de Jonatas, ele foi poupado por causa da aliança que ele tinha com Davi. Todos conhecem a história de Jonatas e Davi, né? Por causa do juramento do Senhor que entre eles houverá entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos Gebionitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos no dia da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício, que quer dizer pano de saco, e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até a água do céu. Até a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de noite, nem os animais do campo de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi, porque fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-san, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gibeá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai, Quis, e fizeram tudo que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Depois disso, tudo que aconteceu aqui foi que Deus
abençoou a terra, porque naquela época começou 3 anos, né? Uma seca. Passou o primeiro ano a seca, segundo. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele começou a estranhar, né? Não, tem alguma coisa errada acontecendo. E Davi foi e consultou ao Senhor. Aqui diz, né? Que Davi, e houve no dia de Davi uma fome de 3 anos consecutivas. E Davi consultou ao Senhor e lhe disse. E o Senhor disse a ele: é por causa da casa de Saul. A fome que estava existindo nessa época que Davi começou a estranhar, o que é que está vendo? Tem alguma coisa estranha no mundo espiritual. E realmente era espiritual. Mas o que é que eu quero que vocês entendam é que essa guerra aqui, ela começou lá com Josué. Porque Josué não consultou a Deus. Um homem que veio de tantas batalhas, de tantas guerras, um homem que tinha uma aliança com Deus, e depois disso tudo, ele não consultou ao Senhor e fez uma aliança com os Gibeonitas. Os Gibeonitas enganaram a Josué, um líder de guerra, dizendo que eles eram dali mesmo. E aí começou a enganação e foi o que aconteceu. Josué fez uma aliança com os Gibeonitas. Vamos ler lá em Josué 9. Josué 9 diz assim: então, peraí. Quero começar aqui no 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhe daria vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Josué fez uma aliança com os Gibeonitas, que eles não seriam mortos, que ninguém mataria eles enquanto eles vivessem. Aqui no 19 diz assim: então os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Isto, porém, faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água, para que toda a congregação com os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, moradores vós no meio de vós. Agora, pois, sereis malditos e dentre vós. Foi o que aconteceu. Josué fez uma aliança com os Gibeonitas de sangue, que nenhum deles seriam mortos enquanto eles vivessem por causa dessa aliança. Quando chegou aqui, na época de Saul, Saul quebrou essa aliança. Saul não respeitou e ele quebrou essa aliança. E era uma aliança de sangue. E aqui no Josué, em Samuel, segundo Samuel, né? Aqui no capítulo 10 diz assim: então Rispa de Aiá tomou um pano de saco, estendeu-lhe sobre o punhal, desde o princípio da cega até a água do céu, caiu sobre eles. Aqui já é o do 6. Deixa eu me atrapalhar. Aqui, lá no 21. E não houve no dia de Davi uma fome de 3 anos consecutivas, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor disse que era por causa da casa de Saul,
da sua casa sanguinária, porque matou Gebeonita. Saul quebrou uma aliança. Então, quando Davi consultou ao Senhor, ele perguntou a Gebeonita: o que é que vocês querem? Aí teria que ser também com sangue. Então pegaram 7 filhos, 7 pessoas da família de Saul, e mandou enforcar, para que essa aliança, né, essa aliança entre Gebeonitas e Israel viesse a ser liquidada e a seca passasse. Mas o que eu quero falar sobre a Rispa, né? Por causa do juramento do Senhor que ele houve, era entre Davi e Jonatas, filho de Saul, mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Harmonia e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tiveram com Adriel, e os entregou na mão de Gebeonita, e os quais enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, foram mortos nos dias da cega e nos dias dos primeiros do princípio da cega da cevada. Eu quero falar sobre Rispa, né? Uma mulher que lutou pela dignidade desses filhos. Foram 2 filhos e 5 netos de Saul, que, se nós formos ver, também era da família de Rispa, porque Rispa era concubina de Saul. O que significa dignidade, qualidade moral, respeito, consciência do próprio valor. Rispa entrou em uma guerra quando levaram seus filhos, que não tinham culpa de nada, nasceram bem depois dessa aliança toda, disso tudo que aconteceu entre Israel e os Gebeonitas. Mas Rispa, uma mãe que teve uma história de coragem, ela começou a perseverar já com seus filhos mortos. Enforcaram 7 homens da família dela. E Rispa pegou, que aqui fala, né, um pano de saco, e foi onde teve o enforcamento. E ali ela se sentou. Alguns falam que pelo tempo que Rispa ficou aqui, foram de 3 a 5 meses. Uma mulher de coragem, uma mulher que não conhecia mundo espiritual, mas ela se sentou ali, e de dia, com aquele pano, ela tirava a ave de rapina, e de noite ela chotava os animais ferozes, e Rispa ali lutando, né? Um amor incondicional a esses filhos que já tinham morrido. Mas o que é que Rispa queria? A luta dela de Rispa era a dignidade de seus filhos, né? Ela queria que seus filhos tivessem um enterro digno, porque eles não tinham culpa do que fez o pai, do que fez os seus antepassados. E aqui abrir nossos olhos em relação à aliança, nós temos que abrir realmente nossos olhos para vermos com quem nós estamos fazendo aliança. Porque muitas vezes nós não pagamos por essa aliança mal feita, mas os filhos e os netos, às vezes, vai pagar. Aí você diz: mas Jesus já levou, já. Mas vai ter que ser quebrado. E aqui não foi quebrado. Aqui foi violado uma aliança de sangue. E só há conserto nessas alianças o sangue. Quando Jesus morreu por nós, ele não deu o sangue dele. Foi uma aliança que ele fez para nos resgatar. E foi o que aconteceu com os filhos de Saul e os netos. E Rispa não se conformou. Ela ficou ali, a Bíblia fala que ela ficou ali de
de uma cega de cevada a outra. Significa de 3 a 5 meses. E ali ela chotava, e ali ela sentava e o povo passava e falava para lá, que maluquice. E ela ali. Mas o rei não sabia o que estava acontecendo. Porque naquela época os reis saíam de 3, 5, 6 meses para a guerra. Então ele Davi não sabia o que estava acontecendo, o que Rispa estava fazendo. E ela ali, querendo a dignidade de um termo dos seus filhos pelo qual ela estava lutando. E trazendo aqui para nossos dias, mães, é importante estarmos lutando pela dignidade dos nossos filhos. Hoje, muitos têm filhos pequenos, mas amanhã serão homens, serão mulheres. E temos que começar a lutar desde o ventre, para que esses filhos nasçam e cresçam segundo a palavra de Deus, amém? Amém. E Rispa, ela lutou praticamente com o mundo espiritual, porque na verdade ela não era envolvida com o mundo espiritual, mas era uma mulher que ela estava ali. Estão mortos, mas é meu. E o que nós estamos precisando hoje são de Rispas, mães intercessoras, mulheres de Deus que se coloquem de joelho, que orem pelos seus filhos, que orem pelos seus netos, que busquem a Deus acima de qualquer coisa nessa vida. Porque muitas mulheres, elas perderam o seu lugar. Eu não quero dizer que é só responsabilidade de mãe, de pais, pai também. E muitos pais também precisam se colocar como Rispa, tirando as aves de rapina dos nossos filhos, dia após dia, se dobrando diante do Senhor, orando, buscando para que Deus transforme o mundo. Se está lá no mundo, se voltou para o mundo, para as drogas, não importa, é nosso. Se está desviado, é nosso. Deus nos deu para cuidar. Se é viciado, se rouba, não importa. Mãe, ela tem amor incondicional. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. E chegam para as mães que estão vivendo uma vida de sofrimento, que estão vivendo uma luta espiritual. Está na igreja aí, cadê o filho? Cadê a filha? Está na igreja aí, o filho está ali fazendo e acontecendo. E daí? Se a mãe, ela é uma intercessora, se ela é uma Rispa da vida, quem está lá fora, fazendo o que for, vai voltar. Amém? Amém. A mãe, ela tem um amor incondicional pela sua casa, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua família. Ela luta por isso. E Rispa lutou 5 meses ali sentada com um pano de saco, tirando as aves de rapina. E as pessoas passavam e as pessoas zombavam. E daí? É meu. Eu creio que ela dizia assim. E daí? É meu. Deus me deu para eu cuidar. Pode estar lá fora, pode estar fazendo o que for, mas eu vou ficar ali até o último momento, porque é meu, foi Deus que me deu. Amém? Então o mundo está precisando de muitas Rispas. A igreja está precisando das Rispas da vida. As Rispas que se colocam dia e noite. É importante, como hoje nós temos as mulheres que trabalham fora, as mulheres empoderadas, como chamam. É o mundo atual, não tem nada demais. É importante para as mulheres trabalhar e viver também sua vida. Mas as mulheres, muitas delas, têm perdido o seu lugar de mãe, seu lugar de intercessora, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Porque hoje a maioria estão muito preocupadas com o material, mas lá na frente
O mundo espiritual vai mostrar o que é mais importante. E Rispa se colocou, e Rispa ficou ali, e todos passavam, e riam, e zombavam. Mas foi o que aconteceu. Sua luta nos ensina que devemos lutar pelos nossos direitos, pela dignidade dos nossos entes queridos. A atitude de Rispa chamou a atenção do rei. O que foi que aconteceu? Aqui, ó. No versículo 11: e foi contado a Davi, e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboá. E fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai, do pai de Saul, e fizeram tudo que o rei ordenará. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Houve conserto por causa de uma mulher que se colocou diante do Senhor para interceder pela dignidade, pela honra de uma família real, porque ela também fazia parte dessa família real. Ela foi concubina de Saul e ela fazia parte dessa família. Ela só teve 2 filhos, mas os ossos de Jonatas, os ossos de Saul, dos filhos dele que morreu lá na guerra, ainda estavam no mesmo lugar. E os filhos de Rispa e os 5 netos de Saul, 5 meses depois da cega da cevada, foram enterrados dignamente. Mas o que foi que aconteceu? Houve uma atitude. Precisamos ter atitude. E houve uma atitude na vida de Rispa. Ela se colocou como intercessora, como uma mulher que disse: não, eles não tiveram culpa, tem que haver um enterro digno para os nossos filhos, para a família de Saul. Mas Deus só faz isso depois das nossas atitudes. A atitude dela foi de se colocar, foi de estar ali, ó, em vigília, dia e noite, zelando pelo corpo dos filhos mortos. Imagina o sofrimento, gente, da carcaça, do fedor, seja lá o que for. Mas a mãe deu um amor condicional. Ela ficou ali. Eu vou zelar até o fim. E ali chegou no ouvido do rei. Amém? Amém. E quando nós nos colocamos, quando nós oramos, quando nós intercedemos pela nossa casa, pelos nossos filhos, o nosso amor incondicional chega até os ouvidos do rei. Amém? Não importa o tempo que leve, não importa quanto tempo vai durar, a gente de joelho, orando, intercedendo, se colocando. A igreja precisa de rispa. O mundo precisa de muitas rispas, porque os filhos estão abandonados nesse mundo. Os filhos estão só. Eu sei que tem muita mãe lutando para que seus filhos voltem para a casa do Senhor. Eu sei que tem muitas mães lá fora, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, tem cuidado, mas muitas têm abandonado. E é por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vendo hoje. A maioria são filhos abandonados, são filhos sem mãe, são filhos sem pais, porque a maioria está procurando viver a sua vida. Mas Deus nos deu filhos para que Deus cuidar deles.
netos, famílias. E nós temos que zelar por eles. E nós temos que ser a rispa que fica ali chotando, ó, as aves de rapina, que é as drogas, que é a prostituição, que é o viver na baladas, que é o viver à noite fora, porque estão sendo destruídos pela ave de rapina. Porque está faltando a rispa, está faltando a mãe intercessora, está faltando a mãe que se coloque todos os dias em vigílias. A gente pode hoje, quando nós temos filhos pequenos, nós não imaginamos muita coisa no mundo da vida espiritual. Mas já temos que estar ali, ó, como rispa. Temos que estar ali, ó, todos os dias, levando a palavra para eles, mostrando para eles o valor de servir a Deus, de amar a Deus. E eles vão crescendo. A Bíblia diz: quando for grande, se desviar, ele vai voltar. Ele vai voltar porque vai ter na memória dele. Temos que fazer memória para com nossos filhos. E ele vai ter na memória deles o que foi que a mãe fez, o que foi que o pai fez. E eles voltarão, porque vai chegar ao ouvido do rei. Amém? Amém. E chegou nos ouvidos do rei Davi, o que é a ação de rispa, a atitude de rispa, de dar ali 5 meses. Depois, quem quiser pode ler todo, vocês vão ver, é maravilhoso esse capítulo. A atitude de uma mulher que zelou pela dignidade, pela honra de quem já estava morto. Então, quem tem os seus hoje, zele pela dignidade deles, pela honra deles. Eles podem ser o que for, mas é seu, mas é nosso. Foi Deus que nos deu. E temos que zelar por eles, pela nossa casa. E os pais também, porque muitas das vezes os pais têm feito aliança como Josué fez. Um líder que tinha passado por tanta coisa, um experiente, e foi lá e fez uma aliança de sangue com o inimigo. E os filhos e os netos pagaram por isso. Por que Davi permitiu? Porque Davi não ia deixar uma nação morrer, ser destruída por causa do erro de Saul, por causa de uma aliança que quem fez foi uma casa, não foi Israel inteiro. Entenderam? Então Davi consultou ao Senhor. Mas quando Josué foi fazer essa aliança com o inimigo, ele não consultou a Deus. E nós temos que ver o que é que nós estamos fazendo sem consultar a Deus. Porque vem com cara de coisa boa, mas lá na frente nós vamos ver a destruição, muitas das vezes, né? Então, Davi preferiu dar a família de Saul. Foi o que Gibeonitas fizeram. Não, queremos os homens da casa de Saul. E tinha os netos, que eu acho que a maioria já tinha morrido, né? Saul já tinha morrido, Jonatas, e foi os 5 netos e os 2 filhos de Rispa, a concubina. Mas ela lutou, e ela ficou ali pela dignidade, pela honra de quem já tinha morrido, mas eles eram uma família real. E quando chegou aos ouvidos do rei, Davi foi, mandou tirar, juntou os ossos da família toda e deu um sepultamento de honra. Mas foi pela atitude dela, pelo amor dela, por aquilo que ela, aquele amor incondicional de mãe, de não permitir que mesmo depois de mortos, as bestas feras comessem, devorassem seus filhos.
E tem muitas mães que os filhos não ouviram. E tem muitas mães que têm abandonado sua casa, porque as bestas feras têm devorado, entrado nos lares, na família, para destruir, devorar seus filhos, devorar seus netos. As mães precisam se posicionar com rispa, se posicionar diante do Senhor, porque seus filhos têm valor, nossos filhos têm valor, eles podem ser o que for, mas é nosso. E Deus nos deu para cuidar deles, para cuidarmos. E Deus vai pedir para cada um de nós a conta disso aí. E hoje nós temos visto o que nós temos visto, né? A bagaceira que está aí fora. Porque hoje a maioria das mães, elas só estão preocupadas com elas mesmas. Mas Deus vai pedir conta de cada pai, de cada mãe que teve um filho, que teve seus filhos, que teve a sua casa destruída pelas bestas feras, destruída pelas aves de rapina. E nós aqui, conhecedores da palavra, vamos sermos igual a rispa, tanto homem como mulheres, que às vezes os homens acham que a responsabilidade toda só é da mulher, de orar, de interceder, de buscar. Não, são dos pais. A mãe tem uma responsabilidade maior, porque o pai, né, sai, maior entre aspas, porque o cabeça da casa ele tem uma responsabilidade muito grande com a família. E todos os dias a gente está ali, ungindo, orando, consagrando o quarto, a cabeça, lendo a palavra, mostrando o caminho, dia por dia. É importante hoje nós mulheres estar lá fora trabalhando. Claro, hoje é diferente de antigamente, que as mulheres não tinham autoridade para trabalhar na rua. E hoje nós temos, né, engenheiras, muitas profissões das mulheres, não é nada demais. Mas que também elas sejam riscas, elas se coloquem, elas busquem, elas cubram seus filhos, elas coloquem seus filhos diante de Deus todos os dias e fiquem ali, ó, todos os dias. A gente não pode estar falando da vida das pessoas, mas a gente tem os nossos próprios testemunhos, né? Nós vivemos isso. Aí a gente está falando para que a igreja tem que fazer a mesma coisa que eu fiz, nem que o pastor. Mas nós somos testemunhos daquilo que nós pagamos. E nós fomos a rispa da vida. Eram orações e mais orações. Filhos quando chega a adolescência. E a gente estava ali, ó, atrás. A gente estava ali, ó, de olho, todos os dias. Eu olhava a mochila de Daniel e de Felipe, e eles não viam, e eles não sabiam. Mas todos os dias, chegou na escola, eu voltava no meio e olhava a mochila. Aí dizia, mas você tinha tempo. Mas tem muitas que têm um monte de tempo, mas não estão se importando. Todos os dias ali olhando a mochila, foi que trouxe. Trouxe o lápis da escola, vai devolver. De quem é? Você vai devolver. Não é seu. A prole deu? Não. O coleguinha me deu? Não. Então amanhã, quando você chegar na escola, você vai devolver a prole. E era assim todos os dias. À noite, colocava a mão, acordava de madrugada, colocava a mão. Ia sair de manhã para o colégio, mesmo que tivesse atrasado, todos os dias. Era oração falada. Se tivesse atrasado, a gente orava o Pai Nosso para sair. E se eu não fizesse, eles cobravam. Então, isso é o que é mais importante na vida da família. Porque hoje está tudo muito bom. Mas amanhã, a
eles crescerão. Não é verdade? E aí a gente, seu filho é tão... Mas ninguém sabe o que foi que uma mãe viveu, o que foi que uma mãe passou, para que hoje o filho fosse um homem de verdade, para que hoje os filhos fossem do jeito que é. Então, que a igreja tenha mais rispas, né? Que venhamos nos suportar com ela, como intercessora, de estar tirando as aves de rapina, de estar tirando as bestas feras de cima de nossos filhos, da nossa família, a esposa do marido, o marido da esposa, cobrindo a vida dela, cobrindo a vida dele, orando e crendo que o rei vai ouvir, que o rei vai atender. Um dia o rei vai chegar até o rei. Levaram 5 meses, mas no dia que chegou ao rei, a vitória foi certa. E aqui diz que Deus se aplacou com a terra. Deus se aplacou com a terra. E aí choveu. E aí choveu. E a fome de 3 anos, em 5 meses, acabou. Porque havia uma aliança de sangue com o inimigo. E se não acontecesse isso, uma nação morreria. Sabemos, nós não podemos estar lutando em termos de uma nação hoje, não é verdade? Porque hoje nós temos presidente, governador e tal, prefeito. Mas nós podemos lutar pela nossa casa. Nós podemos lutar pela nossa família. Nós podemos nos suportar como bispa. E está ali. E está ali todos os dias. Tem que ter amor incondicional. Nossos filhos têm que ter dignidade. Nossa família tem que ter dignidade. Não importa o que filho de fulano, filho de ciclano, não importa ninguém. Importa o que Deus lhe deu para fazer. Importa o que Deus me deu para fazer. Amém? Amém. Então, que possamos estar dia por dia com nossos joelhos diante do Senhor, né? E essa ação de rispa, ela trouxe um resultado de honra, não foi? Olha o começo, só morte, só fome, só destruição. Mas depois disso aí veio o resultado de honra. Deus se aplacou com a terra, choveu e todos foram abençoados. Amém? Então que esse resultado de honra venha para a nossa vida, venha para a nossa casa, independente do que nossa família está vivendo, do que nossa família está passando, família em geral, família, se colocar diante de todos, principalmente dos nossos filhos, né? Da nossa casa, e toda uma família real, teve um fim de honra, teve um fim de dignidade, por causa de uma intercessão, por causa de uma mulher que lutou pela dignidade e pela honra da sua casa. Amém? Glória a Deus, né? Vamos nos levantar, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nosso coração, a nossa vida.